Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, né? Vamos falar com Deus. Está começando mais uma edição do programa Palavra Profética e eu sou a pastora Ivna Medeiros, que vou com você até o meio-dia. E é claro, antes de tudo, nós preparamos o nosso coração com a linda palavra do trono de Deus para abençoar você, para regozijar você, para levantar você neste mais um dia. Estamos finalizando um mês, isso, fechando o mês de maio, com muita alegria, com muita vitória, isso mesmo. Por que não dizer vitória? Porque não alcançamos aquilo que almejamos, porque aquilo que idealizamos ainda não se constituiu. Porventura não sabes tu, não acreditas tu, que Deus, o Senhor, Ele proporciona aquilo que nós cremos e realiza aquilo que um dia idealizamos? Pois é, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que literalmente, Ele rega as nossas lágrimas, coloca num papel como que um grande documento de uma petição e Ele faz com que os nossos sonhos sejam realizados. Ele assina projetos, Ele abre portas aonde não tem e nos faz viver sonhos, os sonhos mais perfeitos que podemos ou que venhamos ter planejado no Senhor. É por isso que hoje, nessa manhã, eu estou aqui. Porque, apesar das muitas lutas que nós travamos, todavia nós temos recebido do Senhor coragem para suportar as pelejas sem perder o nosso ânimo. Só tem isso, querido, quem verdadeiramente tem o Senhor como seu árbitro, como seu guia, como seu amigo, como seu diretor amado, como seu guia de todas as horas. O homem sem Deus, literalmente na sua adversidade ou no seu momento de desespero, ele tende a simplesmente se desesperar. Ao contrário de nós, que quando nós caímos, quando nós em alguns momentos fracassamos, nós nos levantamos novamente e avançamos vitoriosamente, na certeza de que, se ainda não está tudo bem, é porque não é o fim. Então, se porventura a luta chegou, a adversidade bateu na tua porta e de alguma forma você tem andado meio que desanimado devido às colheitas que você tem colhido nessas últimas horas, não faça isso. Comece a plantar alegria para que você venha, em nome de Jesus, colher momentos de felicidade. Comece a plantar fé para que você venha colher o seu milagre. É manhã de providência e eu tenho certeza que nesta manhã, a vida minha e sua, é claro, ela não é só reservada só para grandes vitórias, só para momentos de sorriso, não. É fato que vão haver momentos na nossa vida que estaremos meio que desmotivados, meio que angustiados, meio que entediados devido às lutas que de tão perto nos cercam, mas em contrapartida nós não podemos perder a nossa fé. Devemos a cada manhã nos apegar mais, nos achegar mais ao trono da graça, na certeza de que Deus, o Senhor, de forma tremenda, nos dará estratégia, sabedoria e graça para que venhamos em nome de Jesus, de forma tremenda e poderosa, romper e conquistar as grandes vitórias que Ele tem reservada para a minha vida e para a sua vida. Portanto, nesta manhã, ainda que a vida tenha te reservado dores tremendas em meio aos teus desafios, em nome de Jesus, coloca o Senhor na dianteira desse projeto, que com certeza Ele vai arrancar os obstáculos que estão adiante de você e você vai perceber que eles não eram tão grandes que você não pudesse ultrapassar, uma vez que o Senhor estivesse do teu lado. É manhã de providência, querido, é manhã de vitória. Eu não vou dizer para você que não tenho passado e que não tenho enfrentado duras pelejas. Eu seria, é claro, uma grande de uma mentirosa, mas eu não estou aqui dizer para você que sou uma supergirl. Não, de maneira alguma. Eu estou aqui para dizer para você que, apesar das minhas lutas, eu tenho colocado a minha fé num Deus que é todo poderoso. Apesar das grandes pelejas, eu tenho avançado e tenho conquistado. É por isso que eu quero te lembrar, em nome de Jesus, o que está escrito na palavra do Senhor, que Ele é o nosso castelo, a nossa torre forte. É por isso que não podemos esmorecer quando as muitas águas invadem o nosso coração, tendenciosamente levando-nos para baixo. Nesta manhã, em nome de Jesus, coloca no Senhor a tua confiança. Eu estava no sábado de manhã, na presença de Deus, e eu disse, Deus, me dê uma palavra que venha falar poderosamente ao meu coração. E para minha surpresa, quando eu estava ali na presença de Deus, o Senhor disse
disse, abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Eu confesso que o livro de Zacarias, em alguns momentos, ele não é o meu livro preferido da Bíblia. Isso não significa dizer que Deus, o Senhor, não tem algo para falar comigo no livro de Zacarias, porque não me é um livro preferido. É fato que eu tenho alguns livros da Bíblia que para mim são assim verdadeiros contos de história, são verdadeiras fontes de energia e de fé. Quando eu estou angustiada, eu corro pro livro de Isaías. Quando eu estou atribulada, eu vou orar com os Salmos. Quando eu quero literalmente a sabedoria de Deus, eu corro pro livro de Provérbios. Enfim, existem vários livros da Bíblia que me direcionam para aquilo que eu estou em busca, para aquilo que eu quero alcançar. E eu estava na presença de Deus em oração e o Senhor disse, vá para o livro de Zacarias, para o capítulo 8. E quando eu abri no capítulo 8, para minha surpresa, palavras sobre promessas de Deus na vida daquele povo. E o Senhor falava comigo de uma forma tão tremenda. E o Senhor dizia, Ivna, não se preocupe, porque eu sou um Deus zeloso e que eu tenho me indignado com a luta que o meu povo tem travado por causa de pessoas cruéis, que ao invés de estender a mão para ajudar, eles puxam o tapete, eles fecham a porta, eles te vaiam e até te apedrejam. Há quem mate. Isso, um justo de Deus. Mas eu tenho contemplado o teu esforço, tenho ouvido o teu clamor, tenho contemplado as tuas palavras de busca na minha presença e é por causa delas que eu não vou te deixar só. Pode ter certeza, porque a tua semente prosperará, a tua vide vai dar fruto e a terra que tu pisar, ela vai ser próspera, porque do céu eu te darei o orvalho. E te digo mais, não te preocupa com nada, porque tu e a tua semente será bendita do Senhor. Essa palavra literalmente entrou no meu coração de uma forma tão poderosa que eu disse, meu Deus, ainda que eu tivesse 1 milhão de motivos para desistir, nesta manhã eu iria me apropriar das promessas que o Senhor tem para a minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia, para mim, literalmente, ela é um manual de vida. E é por isso que nesta manhã eu quero lembrar você, a Bíblia fala de forma muito clara de pessoas iguais a mim e a você, que também tiveram os seus momentos de crise, que tiveram os seus momentos de adversidade, que tiveram os seus momentos de agrura. Mas nem por causa disso elas deixaram de ser vitoriosas, porque elas tinham algo que lhes diferenciava. O que, pastora? O que lhes diferenciava? O que eu preciso ter para ser uma pessoa de fé diferenciada? A Bíblia vai falar da história de uma cura, de um homem que ele era cego de nascença. A Bíblia fala que quando ele ouviu falar que Jesus passava, ele meteu dos pés e não se deixou limitar pela sua vista. Ele foi atrás do seu milagre e, por consequência disso, ele foi curado. A Bíblia vai falar também no livro de Lucas de uma mulher já com a idade avançada. A Bíblia não revela a sua idade e nem tampouco o seu nome, mas a Bíblia fala que ela todos os dias ela ia à presença de um juiz fazer requerimento de algo que ela precisava receber. A Bíblia fala que o juiz era iníquo, que ele era perverso, que ele era um homem cruel e era um homem injusto. Porém, ele fez justiça àquela mulher pela sua perseverança. Outro tipo de ingrediente que mantém o homem numa situação diferenciada é a perseverança. A Bíblia fala que Deus, o Senhor, de uma forma tremenda, moveu o coração daquele juiz e ele assinou a causa daquela mulher. Nós temos vivido dias, queridos, de lutas e adversidades, e uma das coisas mais comuns de nós percebermos no nosso meio são pessoas que começam 1 milhão de projetos, mas elas não conseguem finalizar nenhum só sequer daquilo que elas começaram. Então, literalmente, você jamais vai ter vitória em uma área da sua vida se você é uma pessoa que não sabe nem o que você quer. Você começa bem e você termina mal. Você começa 1 milhão de projetos, mas você não dá continuidade a nenhum deles. Me desculpa, mas infelizmente esse não é o caminho que vai te levar ao sucesso. O caminho que leva o homem ao sucesso se chama determinação, perseverança. Você precisa literalmente ter fé, perseverança, dedicação, e Deus, o Senhor, de forma plena e especial, Ele derramará sobre a tua vida uma unção diferenciada, e desde o ponto de partida que você partiu, direcionado ao rumo da tua vitória, Deus, o Senhor, Ele aplanará o caminho que tu pisa, Ele abrirá portas aonde não tem, Ele colocará por terra toda a algema do mal, e Ele, de forma tremenda e poderosa, sem que você menos perceba, Ele te conduzirá a passos largos, rumo à terra da tua vitória. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, minha querida? Porque quem conduz a tua vida agora não é o teu eu. Quem conduz a tua vida agora é o Senhor, o idealizador do teu sonho. É Ele que de forma tremenda e poderosa girará na tua vida. É Ele que de forma tremenda e milagrosa movimentará céus e terra e fará com que você conquiste as grandes vitórias que Ele tem
tem para ti reservada. Portanto, em nome de Jesus, pare nesta manhã de ficar botando a culpa no governo. Para de ficar nessa manhã de botar a culpa em alguém que está no teu lado. Não, querido, só você é quem é capaz de verdadeiramente chorar, pagar o preço e conquistar a tão sonhada vitória que tu tem colocado diante de Deus em oração. E eu não tenho a menor dúvida, Deus é um dos maiores interessados em te ajudar a solucionar esse problema, em realizar feitos extraordinários para a glória do nome dele através da tua vida. Deus nessa manhã com certeza está preparando algo que tu nunca havia vivenciado para que ele possa cumprir com a promessa dele na tua vida. Tu tem promessa de Deus na tua vida? Pois pode ter certeza, é nesse momento que a tua batalha está sendo travada, que Deus, o Senhor, entrará com providência na tua vida e te mostrará que verdadeiramente quem luta com Deus na adversidade tem vitória. Quem chora para Deus, com certeza terá a sua oração respondida ao amanhecer. Está escrito no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã você vai ter a alegria da sua resposta, a alegria da sua solução. Portanto, creia, ainda que Deus tenha permitido você chegar no fundo do poço, eu não tenho a menor dúvida de que Ele, o Senhor, está permitindo você receber de Deus uma extrema demonstração da graça e do cuidado dEle quando Ele te tira desse fundo de poço e te projeta para um monte chamado vitória que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Portanto, em nome de Jesus, ainda que nesta manhã você esteja que nem o rei Josafá, diante de uma grande tribulação, a Bíblia fala que foi naquele vale, no vale da decisão, no vale da peleja, que ele, reunido com o seu povo em oração, Deus mandou o profeta confrontá-lo e dizê-lo: acredite, Josafá, porque você é vitorioso. Eu não tenho a menor dúvida, querido, que nesta manhã, que se nós permanecermos diante de Deus em oração e acreditando que Ele está conosco, eu não quero nem saber o tamanho do vale. Eu quero contar a grande vitória que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Creia, tu serve a um Deus de projetos, tu serve a um Deus organizado que está preparando um esquema de vitória para mudar todo o contexto da tua vida. Tu serve a um Deus tremendo, um Deus abençoador, um Deus projetor, um Deus estabelecedor, um Deus que interfere, um Deus que monta, um Deus que age, um Deus que vivifica, um Deus que santifica, um Deus que está no controle das nossas vidas e com certeza cada passo que dermos agora, daqui para frente, Ele, o Senhor, é quem dará a ordem, é quem nos conduzirá. Ele não nos conduz como quem tem um controle remoto na mão, mas com certeza se nós nos deixarmos mover pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, aquele que tem uma visão muito maior, superior à minha e à tua, Ele nos fará em nome de Jesus caminharmos por caminhos seguros, por caminhos de vitória. O sol não se porá até que você tenha vencido cada um dos teus inimigos. Querido, nesta manhã é manhã de oportunidade, é manhã de bênção. Deus, o Senhor, te escolheu e pronto. Quem pode dizer não uma vez que o Senhor disse sim? Quem pode retirar aquilo que Deus, o Senhor, já declarou, já decretou e já assinou? Nesta manhã, o que eu quero dizer para você, querida, é que em nome de Jesus, você não desista, persista, insista, vá até o fim, porque aqueles mesmo que se levantaram para te apontar, serão aqueles também que contemplarão você despontando um novo tempo de vitória que Deus tem na tua vida. Muitos tentarão, aleluia, roubar a tua fé, dizendo para você desistir, dizendo para você não seguir, dizendo para você esmorecer. Mas nessa manhã eu sou daqueles que te toma pela tua mão e diz: vamos embora, vai dar certo. Não olha para trás, Deus é contigo. Ei, queridos, servimos a um Deus realizador de sonhos, servimos a um Deus que concretiza aquilo que fala. Eu, querido, tenho vivenciado lutas tremendas, mas eu não arredo meu pé, aleluia, de onde o Senhor me colocou. Deus, eu não saio daqui até que tu tenha executado, até que tu tenha falado, até que tu tenha dito que verdadeiramente chegou o momento para que tu possa começar a desenrolar aquilo que tu quer executar. Queridos, quando nós agimos dessa forma, eu vou lhe dizer uma coisa, não baseada nos achismos humanos, mas baseada na história da minha fé. Deus, de uma forma tremenda e poderosa, Ele trará à tua mão, literalmente, a cura desejada, o sonho idealizado. Ele dará ordem ao teu respeito e fará com que tu contemple que o
restaurador de alegria, o provedor do milagre, em demonstração aos resultados da nossa fé. Ele intervirá de forma tremenda e poderosa e mostrará que verdadeiramente, uma vez que ele entra numa briga, ele entra para solucionar. Independente de você estar com brilho nos olhos ou não, o restaurador de alegria, o provedor de situações, ele já está preparando uma grande surpresa que impactará a tua vida no antes e no depois desse grande acontecimento. Eu creio, queridos, que nessa manhã o nosso Deus, ele coloca por terra ainda todo e qualquer levante do mal contra a nossa vida. Ele ainda age de forma tremenda e poderosa em áreas que nós ficamos impossibilitados de talvez até uma opinião dar. O nosso Deus é poderoso, ele trabalha de forma maravilhosa para nos abençoar, porque ele é um Deus abençoador. A bênção de Deus jamais ficará retida na vida daqueles que o constituem como Senhor. Portanto, nesta manhã, eu quero convocar você que tem orado pela sua família, que tem orado pela sua casa, que tem orado pelos teus projetos, que tem orado, aleluia, pelo teu trabalho, pelo teu ofício, enfim, pelos teus sonhos, que você literalmente continue confiando no Senhor, porque nós temos promessa de Deus. Lá no Salmo 37, versículo 25 diz: eu fui moça, agora já tô um cabra véi, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que eu digo, querido. O nosso Deus com certeza nos permite da juventude à velhice enrugar os olhos e contemplar as vitórias que ele tem feito na nossa vida. Ou seja, você não vai morrer agora. Ah, não vai não, criatura. Tu ainda vai ver muitas bênçãos de Deus vindo sobre a tua vida, para que você possa, em nome de Jesus, alicerçar a tua fé, não em palavras humanas, mas em realidades de vida. Deus, o Senhor, ele vai abrir em nome de Jesus uma porta na tua vida e vai mostrar que literalmente ele é um Deus que se compromete com aqueles que com ele têm se comprometido. A Bíblia fala que o justo, ele pode, é claro, passar por lutas, tribulações, mas desamparado de maneira alguma, ele jamais será desamparado. O justo, o servo de Deus, ele pode, é claro, enfrentar um turbilhão de problemas e enfrentar uma caminhada difícil. Porém, a promessa de chegada é certa. Servimos a um Deus que ampara, o protetor, galardoador, Deus justo, que de forma tremenda e poderosa se preocupa em prosperar a nossa caminhada. Eu não tenho a menor dúvida de que nesta manhã o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e não nos deixará mendigar o pão. Na casa do justo há prosperidade. Na casa do justo há vitória, na casa do justo há abastança, na casa do justo há provisão, há livramento, há providência e há milagre. Eu creio, querido, que nesta manhã o nosso Deus, o Todo-Poderoso, a fonte da providência, ele está entrando agora, aleluia, em atividade pela tua vida, para suprir as tuas necessidades e mostrar para mim e para você que ele, de forma tremenda e poderosa, agirá. Sim, queridos, o nosso Deus agirá porque ele é capaz de fazer e fazer bem feito para saciar a minha vida e a tua alma também. Portanto, nesta manhã, ainda que você esteja meio que desconectado, meio que fora do aquário, Deus, o Senhor, vai te pegar pela tua mão e ele vai fazer coisas tremendas na tua vida para mostrar que só o Senhor é Deus. Não se esqueça, servimos a um Deus conselheiro, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Você pode perceber comigo os atributos desse Deus, as qualidades e os adjetivos que esse Deus tenha. Um Deus onipotente, o detentor do poder, que de forma tremenda e poderosa, ele não se deixa, aleluia, intimidar pelos abalos, pelos reveses, pelos gigantes que se levantam contra a nossa vida, porque ele é o detentor do poder. Ele tem na sua mão a autoridade, a sabedoria e a força necessária para que venha, em nome de Jesus, varrer, aleluia, um exército inteiro para dar vitória a mim e para dar vitória a você. Portanto, querido, em nome de Jesus, não deixe com que Satanás semeie no teu coração uma semente de derrota. Deus, em todo o seu poder, em sua onisciência, em sua onipotência, em sua força imutável, em seu amor indizível, ele está trabalhando para nos exaltar, para nos abençoar, porque como bom pastor, como pastor incomparável, ele sempre nos guiará
guiará a pastos verdejantes e nos levará a águas tranquilas. Se nessa manhã você está no meio de um grande vendaval e não sabe, meu Deus do céu, sequer para onde ir, está sem direção, Deus, o Senhor, Ele vai caminhar com você e vai lhe dar um novo direcionar. Não temas, nessa manhã, o Todo-Poderoso, o Senhor, o bendito exaltado de Jacó, de forma maravilhosa e precisa, vai te colocar nos braços e vai te levar até águas tranquilas. Muitas das vezes estamos meio que angustiados porque não temos meio que direção diante de tantas lutas que nós temos passado. A Bíblia vai contar uma história do livro de Jeremias, no capítulo de número 33. Jeremias, um homem que teve um chamado muito forte de Deus, ainda na sua meninice. A Bíblia conta no capítulo 1 que ele ainda era muito jovem. E quando o Senhor o chamou, quando o Senhor se revela para ele, naquela ocasião ele temeu e disse: mas meu Deus, como eu vou falar para esse povo? Diante desse povo tu vai dizer que eu sou contigo. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido. E antes de tu sair de lá, eu já havia te santificado e te dado como profeta às nações. E diante daquela palavra poderosa que o Senhor colocou, aleluia, diante do profeta, o Senhor estendeu as mãos sobre ele e disse: levanta, e aquilo que eu colocar na tua boca tu dirás, aquilo que eu falar no teu coração tu não guardarás, porque eis que eu, Senhor, te escolhi. Não temas, porque o ministério que eu tenho na tua vida é grande, e eu sei que dura vai ser a tua chamada. O que eu acho lindo no Senhor é porque Ele não engana ninguém. Ele sempre vai falar a verdade, por mais dura, por mais crua que ela seja, Ele não vai mascarar. Ele nos conta: olha, tá vindo aí chumbo grosso, tá vindo aí uma nuvem de dificuldade, tá vindo aí uma grande luta, mas não temas, porque nesse vale eu serei contigo. Aleluia! Quando eu escuto uma palavra dessa, verdadeiramente o meu coração se enche da graça, e eu me respaldo da palavra, cingindo os meus lombos e me levantando na presença do meu Deus e passando em meio às águas turbulentas, na certeza de que o triunfo é a minha próxima parada. Por isso, querido, em nome de Jesus, assim como Jeremias, no capítulo de número 33, estava já tão perplexo da sua tão terrível luta, que diante daquele encarceramento, a Bíblia conta que quando ele estava naquela situação, encarcerado naquele pátio daquele presídio, ele estava ali meio que sem graça, no canto da parede, angustiado. Aí o Senhor chega para ele, o próprio Deus, queridos. Ele não mandou anjo, ele não mandou arcanjo, ele não mandou outro profeta falar com Jeremias. Ele foi lá. Vão existir momentos da nossa vida em que não adianta mandar ninguém. O próprio Deus, ele vem e fala com você. Ele já veio falar comigo. Eu tenho 1 milhão de experiências com Deus, que eu estava vivendo um momento de total decadência da minha fé, da minha alma, e o Senhor me visitou, me arrebatou. Ele fez algo tremendo comigo. Eu nem gosto de contar, porque tem muita gente incrédula que fala até que o livro de Jó é uma história, é um conto. Não, meu filho, se fosse um conto, Tiago não teria dado testemunho de Jó como um exemplo de perseverança, como um exemplo de fé. Não, querido. A gente vê nos outros livros do cânon sagrado homens de Deus dando testemunho de Jó. Então aquilo não se trata de uma história apenas. Literalmente, Jó foi um homem experimentado. E Deus, o Senhor, Ele não prova ninguém sem que Ele lhe dê força para suportar aquela batalha. Por quê? Porque Deus, o Senhor, fará com que Satanás passe por mentiroso. E é isso que Deus quer dizer nesta manhã. Persevere, porque os sonhos de Deus acontecem. E vai chegar a tua vez. Quem foi que disse que Deus, o Senhor, não vai assinar esse projeto? Você vai ver Deus proporcionando aquilo que você creu. Você vai contemplar Deus realizando aquilo que você sonhou. Deus é fiel e poderoso. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Ele vai tornar os nossos sonhos possíveis para tornar o nosso inimigo um mentiroso. Quem daqueles que disse para você que você não ia conseguir, que você era um besta, que você era um mentiroso, que tudo que você falava era besteira? Irmãos, olha o que eu já ouvi de gente dizer: é uma bestada, uma sonhadora. Irmãos, olha, eles estão tudo chupando o dedo e estão numa situação muito inferior a minha, quando Deus, o Senhor, começou a trabalhar no projeto que Ele tinha a desenrolar na minha vida. É fato que eu levei muita porta na cara, é fato que eu levei muita rasteira, muita luta, trairagem, do que você imaginar, eu já vivenciei um pouco nesses meus 25 anos de caminhada.
Mas tudo isso para mim era como se fosse assim, uma mão dizendo, vai, continua, siga em frente, porque eu sou contigo. E eu continuei. Gente, não tenho nada a ver com isso. Eu tô fazendo a obra do meu Deus, eu tô trabalhando pro meu Senhor, eu tô aqui, aleluia, não tô aqui atrás disso ou daquilo, eu tô aqui pra fazer a obra do meu Deus. E fazia, era pra presídio, ia pra hospital, ia pras vilas, pros vales. Aonde você olhasse na minha igreja, eu tava envolvida com as crianças, eu tava envolvida na portaria, eu tava envolvida lá na cantina, eu tava envolvida na mocidade, eu tava envolvida na escola dominical. Aonde você me olhasse, eu estava. Se faltou uma professora, eu tava lá. Se faltou um pregador, eu tava lá. Se faltou um tocador, tava com as pandeirolas na mão e tava lá fazendo a maior fusaca. Eita, Jesus! Pensa numa zoada que eu fazia grande. Sabe por quê? Porque eu queria ser útil no reino. E quando você se dispõe a ser útil no reino de Deus, Deus, o Senhor, Ele faz uma grande reviravolta na tua vida, querido, em resultado ao acúmulo de coisas que você tem contraído ao longo da sua caminhada. Portanto, em nome de Jesus, nessa manhã, pode ter certeza, quando o reino de Deus chega, ou seja, quando a hora de Deus chega, não há quem possa impedir o projeto de Deus. E sabe o que é melhor em tudo isso? É que ao longo desses anos, Deus te preparou. Você foi preparado para esse tempo. E quando a hora de Deus chega, não há quem possa impedir o irromper de Deus. Ele vai te fazer irromper além daquilo que você sonhou. Porque Deus conhece a tua potencialidade. Ele conhece a tua capacidade. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua dedicação. Ele conhece a tua disposição. E é por causa disso, aleluia, que hoje você contemplará Deus, o Senhor, quebrando os ferrolhos e os cadeados e fazendo na tua vida algo que tu nunca na vida experimentou até agora. Foi por isso que o Senhor visitou Jeremias e diante do histórico dele, Deus não visitou Jeremias porque ele estava num cativeiro, nada a ver, tem nada a ver. Deus visitou Jeremias porque ele sabia que ele ainda podia e muito, aleluia, trabalhar ou desenvolver ou fazer ainda naquele período que ele estava vivendo. E por isso que o Senhor visitou ele. Ele disse, ei, me diz uma coisa, o que é que tu tá fazendo aí calado? Tu se esqueceu que tu tem na tua mão uma arma de guerra chamada fé? Porventura tu se esqueceu que tu tem na tua boca um instrumento chamado língua, que quando tu abre a tua boca e canta e glorifica e ora, eu, o Senhor, de pronto me levanto e te respondo e te anuncio coisas grandes e firmes que tu não sabes? Pois é isso, querido. Lembra-te do que tu pregou e vive aquilo do que tu creu e verdadeiramente tu contemplará a poderosa mão de Deus sendo estendida e te respondendo e te anunciando coisas grandes e maravilhosas que tu não sabes. É por isso que nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero que você creia. Deus, o Senhor, te conhece e Ele vai agir em favor da tua vida porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso, em nome de Jesus, independente do gafanhoto ter passado, independente da oruga, da locusta, naquela palavra que o Senhor fala, Deus manda te dizer, não se preocupe, espere em mim apenas e tu vai ver a glória de Deus. Vamos orar e apresentar a nossa vida na presença do Senhor, porque com certeza Ele tem algo muito extraordinário e grande para executar nessas últimas horas para a minha vida e para a sua vida. Espírito Santo de Deus, diante da sua presença, nós estamos aqui nesta manhã e eu quero, meu Deus, te apresentar a vida do teu povo, que está agora clamando, que está agora buscando, que está agora de mãos levantadas e joelhos dobrados diante da tua presença. Dia de angústia, Senhor. Dia de luta, dia de peleja, dia de adversidade, dia de queixa, dia de espírito desfalecido. Porém, tu tens nos sustentado até aqui e eu acredito que a tua destra fiel nos conduzirá vitoriosamente até que seja dia perfeito. Portanto, Senhor, nós estamos aqui para te pedir que tu nos tire dessa prova, mas te pedir que tu nos ajude, que tu possas, meu Senhor, em nome de Jesus, abreviar os dias, que tu possa, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, entregar a nossa vitória. Tu és fiel e eu creio que tu, assim como nos fez promessa, tu não se esquecerá de nós. Entra agora com a providência e vai, meu Senhor, agora de forma tremenda e poderosa, agindo em favor das nossas causas. Escuta, Senhor, escuta o clamor do teu povo. Estamos aqui ansiosos, meu Senhor, pela tua interferência. Age, move, apressa-te. Não nos deixe envergonhados, meu Senhor, em guerra. Que nessa manhã venhamos, em nome de Jesus, perceber que tu inclinou os teus ouvidos à nossa oração. Sê tu a nossa habitação forte. Sê tu o nosso ajudador contínuo.
Ser tu, meu Senhor, o nosso advogado. Temos crido e não vamos arredar o pé até que tu tenha agido, até que tu tenha cumprido, até que tu tenha nos tirado deste atoleiro. Levanta-te agora e repreende toda marra nesse filho valente. Queima, Jesus, toda contenda dentro desta casa. Repreende agora todo levante do inimigo, toda Babel dentro dessa casa. Ninguém se entende, cada um fala uma língua, cada um é mais valente do que o outro, cada um quer se destruir. Eita, decaço, ité, move agora a tua mão de poder e repreende, meu Senhor, toda desunião, toda contenda, todo levante dentro dessa casa, dentro dessa empresa. Todo mundo trabalha numa empresa, é um monte de máquina trabalhando, cada um tem um ofício, cada um tem um projeto, cada um tem a sua função, mas é todo mundo falando uma língua. É um com o beijo torcido, é um com a cabeça balançando, é um se levantando que fala do outro. Ei, Deus manda dizer, esse negócio não vai crescer se tiver dividido, não. Tem que todo mundo sonhar, vestir a camisa. Se você não tá querendo ficar aí, meu irmão, saia fora e dê o lugar pra outra pessoa que quer trabalhar. Mas ficar aí botando catinga, azedando e contaminando os outros, não vai ficar aí não, porque Jeová vai passar a peneira nesse lugar e só vai ficar verdadeiramente aqueles que querem fazer somar. Valorize o seu emprego. Se liga, o Espírito Santo tá vendo tudo. Chaga na mantufácia, né? Tchurimi canta. Você vai sair desse lugar sim, porque Deus, o Senhor, ele não é injusto e ele sabe o quantos estão lá fora clamando por uma porta de emprego e você chega atrasado, você não valoriza, você é um preguiçoso e gente que trabalha dessa forma não prospera, atrapalha e ainda quebra um empreendimento. Deus, em nome de Jesus, tu bota na minha cabeça, eu tô falando, eu tô entregando, porque tu quer, meu Senhor, fazer algo novo nesta casa e tu não vai se deixar impedir, porque fulano e Beltrano estão aí para atrapalhar. Não vai não. A tua palavra diz que na tua presença não fica pedra de tropeço. E eu creio, Senhor, que esse é o novo tempo. Esse negócio vai decolar. Você vai agregar valores, você vai tirar o que não presta e esse negócio que tu começou vai acontecer e vai mesmo, ó. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse seja um novo dia, fechando o mês de maio para dar início à chegada de um novo mês, novas propostas, novas perspectivas e novas bênçãos estão chegando para a honra e para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É que nós choramos, Senhor, e pela fé já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.